É isso mesmo. A gente vai começar agora o nosso primeiro bate-papo com a querida doutora Solange Travassos, que vai falar sobre o presente e o futuro do diabetes, os novos conceitos e tecnologias do DM1 e do DM2, trazendo à tona para nós o que a gente pode fazer hoje nas condições que a gente tem e quais são as perspectivas para o futuro. A doutora Solange é diabética tipo 1 há 34 anos, PhD em medicina, coordenadora do departamento de retinopatia da SBD e coordenadora do Meu Diabetes. Além disso tudo, a doutora Solange é uma referência no nosso universo e ela há tempos vem falando sobre a importância de um olhar humanizado do médico com o paciente e vice-versa. Doutora Solange, muito obrigado por estar aqui conosco hoje e por ser presença na vida de tantas pessoas. É com você. Olá, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui. Sou fã do movimento, sou fã da Fabiana. A gente precisa entender o diabetes além da medicação, da insulina, e vai ser um prazer enorme falar com vocês aqui. Já tá? Minha tela tá, né? Então, o assunto que a Fabi pediu para eu falar em 15 minutos foi o presente e o futuro do diabetes. Como que eu passo aqui meu próximo slide? Não estou... Ah, está na outra tela, perdão. Antes da descoberta da insulina, né, o tratamento do diabetes tipo 1 ele era a fome, né? O lema era "The less food, the more life". E assim as pessoas conseguiam viver muito pouco sem a insulina, né? Foi um momento muito triste da história do diabetes. Com a descoberta da insulina, né, foi uma mudança absurda. Ela foi vista de início como a cura, né? As pessoas em 2, 3 meses ganhavam peso, melhoravam, e isso foi um marco muito grande no tratamento. A insulina ela salvou milhões de vidas e ela mudou para sempre o destino das pessoas com diabetes, né? E desde o início, né, a gente já colocava os pacientes em conjunto, como a gente está fazendo aqui hoje, né, como uma forma de facilitar o processo de educação, porque sem educação a gente não consegue tratar. Né? A insulina atual, ela evoluiu muito e ela é produzida com uma tecnologia muito sofisticada que consegue alterar, né, a molécula de insulina e criar análogos de insulina com perfis de ação mais semelhantes à insulina que é produzida pelo corpo humano, né? Com uma ação mais rápida, mais prolongada, ou até mesmo insulina administrada em aerosol. Ela pode ser inalada pelo paciente e até insulina oral, né, que é mais usada, mais pensada em ser utilizada no diabetes tipo 2. Um outro grande avanço, né, que assim, mudou demais a vida do diabetes foi a possibilidade de se medir a glicemia. Né? Você imagina você dar insulina sem saber o nível de glicose no sangue. Os primeiros anos da insulinoterapia foram muito complicados por conta disso, né? E aí surgiu o grande problema da hipoglicemia, mas com o tempo isso foi melhorando.
Então, aferir a glicemia é indispensável, né? E isso também foi evoluindo bastante ao longo do tempo. As bombas de insulina, as primeiras bombas foram da década de 70 e foram evoluindo, diminuindo de tamanho, ficando mais modernas, né? E melhorando bastante, facilitando a vida das pessoas com diabetes. Não sei se todos vocês conhecem, uma bomba de insulina, ela é basicamente um equipamento eletrônico que leva um reservatório no seu interior com insulina, né? E é conectado por um fio a uma cânula que fica no subcutâneo, e ela é trocada a cada 3 dias, né? É muito fácil esse processo de você estar instalando esse equipamento que tanto ajuda a gente, né? Os sensores de glicose também, eles mudaram muito a forma como a gente entende o diabetes atualmente, né? Através dos sensores, você pôde ver o que acontecia entre o horário das refeições, que era quando se monitorava a glicemia capilar. Os sensores de glicose, eles chegaram no Brasil em 2006, com os sensores conectados à bomba, né? E agora, mais recentemente, a gente teve acesso ao Freestyle Libre, né? E que ele é muito usado tanto por pacientes com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 e ajudam demais no processo educativo, né? Antes da gente ter acesso aos sensores, a gente já tinha uma coisa que eu faço na minha clínica desde 1999, que é baixar os sensores, né? E entender como que se comporta a glicemia, né, nos horários do dia, você poder avaliar um período grande com um gráfico, você faz o download rapidinho, você consegue ter uma ideia. Com os sensores, a quantidade de informação que a gente tem acesso, ela é muito maior, né? É como se fosse um sinal vital na avaliação do paciente com diabetes. Devia ser obrigatório em toda consulta. E agora, na pandemia, né, precisamos fazer a avaliação dos pacientes à distância. Então, em vez de fazer o download, o próprio paciente fazer o upload dos dados para a nuvem e a gente conseguia fazer o atendimento à distância. Então, assim, isso tudo foi evoluindo e a gente tem disponível essas tecnologias hoje. Uma outra coisa que os sensores também ajudaram a ver, né, e facilitam demais o processo de educação do paciente, é que a qualidade da alimentação ela é muito importante, né? Tem gente que se dá melhor com uma low carb moderada, tem gente que faz uma low carb mais restrita, tem gente que consegue ficar bem comendo uma quantidade maior de carboidrato. Isso tudo também levou a gente a entender que o tratamento do diabetes ele tem que ser individualizado, né? E além disso, a alimentação é muito importante, mas com o sensor e medindo mais vezes, você consegue entender que não é só o alimento que interfere na glicemia, né? Muitas coisas interferem na glicemia e isso torna o tratamento do diabetes um evento complexo, né? E que a gente precisa muito da educação, a gente precisa muito da equipe multiprofissional, a gente precisa estar unido para conseguir melhorar o resultado. Uma outra coisa importante dos conceitos do tratamento de diabetes na atualidade é que a gente ficou durante muitos anos fazendo uma supervalorização da hemoglobina glicada. Quanto menor, melhor, né? E não é bem assim. A gente sabe que a hemoglobina glicada ela fornece a média do controle da glicemia dos últimos meses. Então, uma hemoglobina glicada em torno de 7, ela é igual a uma média de glicemia em torno de 154. Mas você pode obter esse número tendo um monte de hipoglicemia, né? Poucas glicemias no alvo, quer dizer, 40% das glicemias no alvo e 40% das glicemias altas. E isso não é legal. A gente entendeu também com a evolução do tratamento do diabetes que os pacientes com diabetes eles vão ter de vez em quando, principalmente os usuários de insulina, eles vão ter de vez em quando algumas baixas, né? Algumas altas, mas a gente quer que o tratamento seja feito visando ter o maior número possível de glicemias na meta, desde que não aumente as hipoglicemias, ok? Né? Então, você ter uma hemoglobina glicada
6, 6,2, 6,3, 5,8, mas tendo muita hipoglicemia, é pior do que você ter uma hemoglobina em torno de 7 sem ter hipoglicemia. Hipoglicemia aumenta o risco cardiovascular, hipoglicemia interfere com a cognição, hipoglicemia piora a retinopatia, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Uma outra coisa que evoluiu muito foi as formas de administração de insulina. Então, hoje em dia, a gente tem as injetáveis, né? A gente pode usar uma portinha para aplicar a insulina para minimizar o processo de desconforto, que para a maioria das pessoas não é um incômodo tão grande, mas para alguns é. Como eu falei, a gente pode aspirar a insulina, né? Insulina inalada aqui. E a gente vai ter, em breve, as canetas inteligentes. Já existem fora do Brasil, mas são canetas que registram no aplicativo quando você deu insulina, quanto você deu, né? Porque às vezes a gente pode se confundir e ficar na dúvida se tomou ou não. Então, isso tudo para facilitar o nosso tratamento, né? Num futuro próximo, né, a gente também já tem em alguns países essas bombas de insulina que são integradas em tempo real com os sensores de glicose, né? A gente já tem no Brasil uma bomba que desliga quando ocorre previsão de hipoglicemia, mas aqui no caso a gente já tem nos Estados Unidos e em outros países a 780G, que é uma bomba que tanto reduz a insulina no risco de hipo, quanto aumenta a insulina quando a glicemia está fora da meta, quando ela sobe, né? Então, isso aqui a gente vai cada vez precisando se preocupar um pouco menos, não há necessidade de ficar ligado o tempo todo na doença, e uma evolução também vai ser que o sensor vai ser no mesmo adesivo da cânula que vai injetar a insulina. Isso aqui está programado para chegar no Brasil no ano que vem. Aqui também um outro avanço que deve chegar ano que vem é a Solo, que é uma bomba de insulina, uma patch pump sem fio, também controlada por esse equipamentozinho aqui. Então, isso aqui é um futuro próximo, né? Eu coloquei aqui uma cor entre aspas, que ainda é um pouco longe disso, mas a gente está evoluindo no sentido que o equipamento eletrônico vai assumir trabalhos que a gente faz hoje no dia a dia. Num futuro mais distante, né, a gente tem avançado muito em estudos de célula-tronco, né, que conseguem já há alguns anos produzir células beta, né, células produtoras de insulina, com a capacidade de avaliar o nível de glicemia e responder com a produção de insulina. Isso já existe há um tempo, tem muitos centros de pesquisa trabalhando em diferentes lugares do mundo com métodos específicos, mas isso está avançando rápido. A questão que dificulta em alguns, tem a necessidade de imunossupressão. Inclusive, saiu na mídia recentemente um trabalho do grupo do professor Shapiro, da Universidade de Alberta, no Canadá, que foi pioneiro no transplante de ilhota, e ele está com um protocolo bem interessante também de produção de célula beta a partir de célula-tronco. Então, as coisas estão acontecendo, isso não vai ser tão rápido como a evolução tecnológica, mas a gente nunca esteve tão perto. Quando eu fiquei diabética na década de 80, se falava que em 5 anos íamos ter a cura do diabetes, eu escuto isso há muito tempo, mas eu acho que agora a gente tem muitos centros de pesquisa trabalhando seriamente com esse objetivo, e a gente nunca esteve tão perto. A imunoterapia, como diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, esses implantes de células, eles podem servir também para diabetes tipo 2, né? A imunoterapia, mais focada no diabetes tipo 1, pela autoimunidade, a gente já tem, assim, teve um estudo mais recente também em parentes de pessoas com diabetes, com alto risco de se tornarem diabéticas pela presença de anticorpos. Então, você administra uma substância imunossupressora por um tempo, você diminui, né, a conversão para diabetes dessas pessoas. Mas, assim, ainda tem alguns efeitos colaterais e é uma linha de pesquisa que tem crescido. Vou passar aqui um vídeo da Bia para vocês, eu vou comentar depois, da Bia Bética, não sei se vocês conhecem.
Olá, pessoal do estúdio, olá quem está assistindo. Aqui quem está falando é a Bia. Eu tenho um blog chamado Diabética e tenho diabetes tipo 1 há 20 anos. Bom, queria falar para vocês que eu tenho diabetes há 20 anos, mas eu não tenho nenhum problema na minha retina e nenhuma complicação do diabetes, nada. Eu acho que isso aconteceu por conta do meu cuidado com o meu diabetes durante 20 anos, o acesso, muito baixo. o acesso a tecnologias, Aumenta no máximo. insulinas, bomba de insulina também, o cuidado médico, todo um conjunto, né? Não é só uma coisa. Então, eu queria estimular você a cuidar melhor do seu diabetes, a prestar atenção na sua saúde, né? A não se descuidar nem por um dia, porque faz diferença, sim. E é isso. Queria desejar para vocês um bom Novembro Azul e uma ótima vida com diabetes. Um beijo. Então, a gente eu escuto algumas pessoas colocarem, né, que a cura, né, até dizerem que a cura já, de alguma forma já existe, né, quando a gente aceita a doença, e vocês viram aí a Bia com 20 anos de doença, eu tenho muitos pacientes com 20 anos, 30 anos, 40 anos de doença sem complicações. Quando a gente pega a literatura da década de 80, da década de 90, está escrito lá que depois de 20 anos, 100%, 95%, 88%, dependendo da referência que você use, dos diabéticos tipo 1 vão ter retinopatia, e do tipo 2, 60%. Só que, nessa época, o tratamento era muito diferente, né? A gente nem sabia da importância do controle da glicemia para prevenir complicação na década de 80. A gente foi ter certeza disso na década de 90. Então, assim, hoje, se a pessoa tiver acesso ao tratamento, ela consegue ter um nível, né, de controle bem adequado. Eu ainda tenho mais um slide. Dá para voltar na minha apresentação? Obrigada. Deixa eu passar aqui. Né? Então, um dado que eu acho importantíssimo, esse aqui é um dado do maior estudo de controle glicêmico no diabetes tipo 1, com 300 mil pacientes em 19 países, de todas as faixas etárias, assim, é o maior estudo já publicado, né? E mostrou que 84% dos pacientes está fora da meta. A gente tem hoje recursos técnicos, recursos humanos, equipe multidisciplinar, capazes de orientar os pacientes, né? A gente tem esse conhecimento capaz de orientar os pacientes para terem um bom controle e evitar complicação. Só que isso ainda não é acessível para todo mundo, né? A gente tem que valorizar muito o que está sendo abordado aqui nesse evento, que é a aceitação, é a parte psicológica, porque em grande parte ela explica esse fracasso, né? Além da dificuldade do acesso. Né? Então, eu estou aqui falando de presente, de futuro, eu tive que falar um pouco de passado, porque isso é construído, isso não é de uma hora para outra, até para vocês entenderem, serem gratos pelo que vocês têm hoje para lidar com a doença. Isso me ajudou muito a aceitar o diabetes há muitos anos atrás, quando eu conheci a história do diabetes, né? Então, eu acho que hoje, a gente tem que agradecer, cuidar o melhor possível para a gente estar bem, né? E poder, no futuro, chegando à cura, chegando à evolução do tratamento, a gente poder aproveitar e estar com saúde. Né? Então, era isso. Aceitação e atitude são fundamentais, e espero que esse evento e que eu também tenha colaborado aí um pouco nesse processo. Tá? Um prazer enorme estar aqui, e obrigada, Fabi, pelo convite, e estou à disposição, sempre que eu puder contribuir. Boa noite.